bom, meus amores? O meu nome é Daiane Cortes, sou educadora parental, apaixonada pela fase da infância e adolescência. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem tirado o controle de muitos pais. Falaremos sobre as birras. Será que realmente nós sabemos o que essa palavra significa? Para nós compreendermos o que realmente significa as birras, a gente precisa ter um olhar menos julgador, ou que demonstre o que elas realmente representam durante a infância. A partir do momento em que a gente compreende por que elas acontecem, nós temos a oportunidade de olhar para essa situação com outros olhos, ressignificar esse comportamento e mudar as nossas reações, e não a das nossas crianças. Porque, gente, o contrário do que muitas pessoas pensam é que as crianças não agem assim para provocar os seus pais ou seus cuidadores. É claro que não. Somos nós que temos que entender que as crianças não são pequenos adultos. Elas apenas ainda não aprenderam a lidar com as suas frustrações e com as suas emoções. As birras, elas não são um ataque contra você, mas é um pedido desesperado de ajuda, por vários motivos. Mas nunca é uma manipulação. Agora você imagina, se nós que somos adultos por tantas vezes não sabemos lidar com as nossas próprias emoções, o que dirá uma criança que não sabe nada sobre autocontrole? Existem vários motivos para as birras se acentuarem, mas aqui nesse vídeo eu vou citar 3 principais motivos das birras. O primeiro motivo é a imaturidade neurológica. O que significa isso? Quer dizer que as crianças pequenas, elas possuem dificuldade em expressar os seus sentimentos e têm dificuldades de lidar com as suas frustrações. E aí eu te pergunto, você acha que elas estão testando você? Ou somente sendo malcriadas? Será? Se você respondeu que sim, errou. É claro que não. É por pura imaturidade neurológica do seu cérebro. Simplesmente é uma incapacidade de administrar aquilo que elas sentem. Lá por volta dos 2 anos, a criança faz descobertas incríveis e elas ganham uma enorme capacidade de interação. Só que as áreas de autorregulação do seu cérebro ainda não se desenvolveram. Por isso que elas têm tanta dificuldade para lidar com aquilo que sentem. É nessa fase, a criança é simplesmente incapaz de controlar suas emoções. Se nós conseguirmos entender isso, nós teríamos mais empatia, mais amor e mais paciência diante das birras. Ao invés de achar que a criança, ela está apenas desafiando a autoridade dos pais. Gente, não adianta apenas achar que ela está sendo mal criada e pedir para que ela se acalme. Ela não vai conseguir sozinha, porque o seu cérebro ainda é incapaz de seguir esse comando. Então, cabe ao adulto ajudar ela a colocar os seus sentimentos em palavras. Assim, ela vai aprendendo a lidar com as suas pequenas frustrações, com seus medos, que vão surgindo no caminho do decorrer da sua infância. A criança nesse estágio, ela começa a perceber que não é uma extensão dos pais. Ela percebe que possui vontade própria e começa a querer escolher as coisas. Só que muitas das vezes elas são reprimidas pelos seus pais. E isso vai trazendo muita frustração, o que vem acompanhado de muito choro, muito grito. E às vezes até se joga no chão, né? O cérebro do ser humano só termina de se envolver e amadurecer por volta dos 25 anos. Então, como que você imagina que uma criança pequena, ela reage a várias frustrações que ela enfrenta durante toda a sua infância? Chorando, se debatendo, gritando, empurrando, mordendo. Desde que elas aprenderam a andar e a falar, elas estão cheias de vidas para conhecer o mundo, conhecer o mundo todo ao seu redor. E de repente seus pais falam não para quase tudo. Como elas ainda não sabem administrar o que sentem, elas ficam totalmente dominadas pelas suas emoções e vão aprender a usar a razão somente com o tempo. Outro fator importante é o modelo dos seus pais, ou seja, se você explode quando está frustrada, se você se irrita com facilidade, se você também grita quando está impaciente ou chateada, provavelmente os seus filhos aprenderão a fazer o mesmo, porque até um adulto muitas das vezes não sabe lidar com o que sente. Imagina uma criança que não tem maturidade cerebral e nem emocional. Isso é um processo de aprendizagem e todos os pais precisam ter ciência disso para ajudar melhor essa fase desafiadora, mas também tão linda da infância. O segundo motivo são as necessidades físicas não atendidas. Pensa comigo. Por trás de um comportamento infantil indesejado, também pode existir necessidades físicas não atendidas. Sim,
Uma criança, quando ela está cansada, com sono, com fome, ela pode sim chorar, se comportar mal, ficar mais irritada, porque simplesmente ela não sabe lidar com essa sensação que está invadindo ela e nem sabe expressar o que está sentindo. E os pais muitas vezes ficam com raiva pela sua própria impotência diante dessa situação. E algumas birras podem ser evitadas apenas ajustando a rotina, ajustando os horários do banho, de alimentação, para um horário qual a criança não esteja com sono. Se nós compreendermos que bebês e crianças pequenas se comunicam por meio do choro, nós conseguiremos mudar a dinâmica desse relacionamento entre pais e filhos. E, na verdade, qualquer pessoa cansada ou com fome tende a ficar mais irritada e a perder a paciência. Não acontece com você? O terceiro motivo são as necessidades emocionais não atendidas, ou seja, crianças que não recebem uma quantidade razoável de atenção diariamente tendem a ficar inseguras, carentes e começam a buscar atenção naquilo que tanto precisam, se comportando mal, chorando, fazendo birras. E muitas vezes apenas um abraço, um acolhimento, uma palavra, uma simples presença calma dos pais já é suficiente para acalmar vários episódios de birras. Só que aqui nesse vídeo você não vai ver só motivos que podem gerar birras. Você vai aprender agora como agir nesse momento. Nem sempre, pessoal, adianta tentar acalmar uma criança nessa hora. Então apenas fique por perto. Seja a presença adulta que vai acolher e ajudar essa criança. Não fique gritando junto com ela. Mantenha ela calma. Não fique ameaçando que vai botar ela de castigo, que vai tirar o brinquedo. Não abandone, não se desespere. Mantenha-se no seu lugar de adulta e de cuidadora. Porque, afinal de contas, o adulto dessa relação é você e não o contrário. Não tente ensinar ou falar algo nessa hora. Espere a birra acabar. Respira fundo e se lembra de que essa fase vai passar. Diga para o seu filho a verdade, que você o ama, mas que assim nervoso você não consegue falar com ele. Fica pertinho dele em silêncio e fale que quando ele estiver mais calmo ou quiser um abraço, você está ali para ele. Aí só depois que a criança estiver mais calma, aí sim você ensina aquilo que você gostaria, porque ninguém aprende na hora da raiva. As crianças, elas aprendem o autocontrole só com o tempo, com o amadurecimento do cérebro e de acordo com o modelo dos seus pais. Então, se você grita, se você descontrola, é isso que seus filhos aprenderão. Agora, se você consegue manter o controle diante das crises, é esse modelo que seu filho vai levar para a vida dele também. Parece até impossível, né? No começo pode até ser desafiador, mas não é impossível. Como tudo de novo que a gente aprende. Mas eu te garanto que vai valer muito a pena praticar essa nova maneira de lidar com seus filhos. E não se esqueça que toda reação e comportamento do seu filho é uma comunicação. E precisamos ser assertivos, compreendendo o amadurecimento e o desenvolvimento dos nossos pequenos. Trate o seu filho com amor, com empatia, com respeito, aceitando as suas limitações e cuidando dele como você gostaria que cuidasse de você. Agora, curta, compartilha, para que essa mensagem chegue ao coração de muitos pais. E deixe a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou responder com muito carinho. Um beijo.